Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes, o rei. Sempre procuro valorizar as pessoas que Entre em contato, participe e acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com o vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala pessoal, começando aqui mais um podcast do Bora Fazer Barulho. Eu sou Emerson Gomes e hoje, para conversar com o nosso convidado, eu tenho a ajuda da minha amiga Ashley. Oi gente, tudo bom? Mais um dia aqui, graças a Deus. E o nosso convidado de hoje é o professor Chester Damasceno, é isso? Exatamente, né? Primeiramente, agradecer o convite aí e vamos embora fazer barulho, vamos responder as perguntas do pessoal. Já gostei, ele já fez o nosso bordão. Então a gente vai conversar hoje sobre urgência e emergência, que é a tua especialidade, né? Exatamente. Tá, e já aí de cara eu vou te perguntar para tu falar aí para nós sobre a E-Trauma, que é a tua empresa, né, que trabalha com esse segmento. Exatamente. Então, a E-Trauma foi uma empresa que criamos ela em 2019, pré-pandemia, bem pré-pandemia, né? Assim, quase aos 49 do segundo tempo. E o intuito da E-Trauma, de criar a E-Trauma, era proporcionar algo novo no segmento. Exemplo, a cidade conta com algumas escolas, né, de formação na área de saúde, e assim como algumas escolas de treinamento, né? Mas nós notávamos que precisava de algo mais. Cada escola tem o seu método, né, de ensino, a sua metodologia, e nós queríamos algo mais próximo do aluno, né, daquela pessoa que está lá para absorver um pouco do conhecimento. E como a gente já pensava, né, em fazer grandes eventos, eu digo, não, para nós fazer grandes eventos, né, e ter um contato próximo, de fato, com o aluno, a gente vai ter que ter uma escola, né, vamos ter que ter uma empresa que faça esse intermédio. E aí se criou a E-Trauma, né? Visando treinamento, não só da área da saúde, mas como qualquer pessoa. O pessoal quer fazer um treinamento de punção, né? E acesso venoso da área da saúde. Beleza, vamos montar um curso para esse grupo de pessoas. Né? Para esse grupo de pessoas não tem que esperar até alguma empresa, alguma escola abrir um curso. Não, tem um grupo de pessoas, dá para abrir, vamos fazer diferente, né? Não vamos botar datas fixadas de curso, vamos abrir uma exceção, não precisamos ter muita gente. O interessante é que a gente pudesse, então, qualificar e treinar o maior número de pessoas possíveis. E essa é a metodologia de E-Trauma. Pessoal, precisamos de um curso de atendimento pré-hospitalar, que foi o que aconteceu agora, né? Eu também sou professor da Faculdade de Anhanguera, do curso de enfermagem, né? E os alunos, mesmo tendo aulas práticas, tem pessoal de estágio, professor, não tem como a gente montar um curso de punção venosa e coleta laboratorial e trazer aqui para Piratini, porque eu tenho alguns alunos de Piratini, e essa aluna, e aqui não tem ninguém que dê esse curso, e tem o pessoal do hospital queria fazer. Não, vamos juntar um grupo mínimo de pessoas que dê para custear material e a viagem para nós ir até Piratini, e vamos fazer um curso, sim. Né? Daí outra, eu tenho uma clínica de idosos, a gente consegue dar um curso para os meus funcionários lá, meus técnicos de enfermagem, montamos um curso e vamos lá, vamos qualificar aquele pessoal também. Nossa, é como se tu fizesse tipo um curso para cada cadeira, assim. Exatamente. Tem um grupo de pessoas, a gente faz um curso pequeno, né? E a vantagem... Tipo um reforço daquele segmento. Exatamente. Teve um pessoal que me procurou
de uma empresa de segurança privada, né? Não é nem da área de saúde. Professor, eu queria ver com o senhor se teria como... Um deles até participou do curso de contenção de hemorragia que a gente realizou na Aspra agora em outubro passado. Se a empresa der o curso para os profissionais, o senhor vai lá e faz um grupo só da empresa para capacitar? Não, fizemos um curso para só os integrantes da empresa, para capacitar eles em contenção de hemorragia, né? Não precisa ser uma turma grande. Então, esse é um diferencial da E-Trauma. Dentro do segmento de urgência e emergência, mas não só, né? Mas principalmente urgência e emergência, a gente consegue atender grupos seletos de pessoas, não precisa ser uma turma grande, né? Então, é algo diferente. Um dos propósitos da E-Trauma era esse aí, a gente conseguir treinar e capacitar o maior número de pessoas possíveis. Aí a pessoa quer e é só falar, tipo, eu quero fazer parte desse grupo, desse treinamento. Aí Exatamente. Porque tem que esperar montar uma turma, né? Monta uma turma. Daí, normalmente, alguém quer montar uma turma, né? E aí junta, seja de alunos lá da faculdade, seja civil, né? Porque não, ou da área militar. Queremos fazer porque tem alguns procedimentos que é reservados a pessoas da área da saúde, como, por exemplo, punção, né? Acesso venoso, né? Então, tem que ter qualificação na área da saúde para fazer. Mas curso de contenção de hemorragia não precisa. Nós estamos montando agora o curso de APH tático, né? Pessoal civil vai poder participar, claro, tem toda aquela questão de lidar com armamento. Nós estamos trabalhando em cima da legislação do Ministério da Defesa. Vai ter algumas restrições, mas o APH tático vai ser para todo mundo. Tem um tipo de agulha também para essas de intravenosa, que se chama? De punção intravenosa. Até tem diferentes tipos de agulha agora. Tem diferentes tipos. Tem dispositivos super modernos agora que alguma coisa já está chegando para nós aqui para o sul do estado, né? Lembrando que, né, quanto mais para baixo, mais tarde chega as novidades. Fazer uma intervenção? Já que me deram o microfone, uma câmera. Graças a Deus botaram uma câmera. Só para informação, né? Que APH, a sigla, né? Então, se tu puder explicar para as pessoas, Claro. para quem está vendo a gente, o APH, o que é, né? Sim. E o porquê eu vejo a importância de um civil conhecer a técnica de APH, se puder eu vou fazer esse curso também, porque a gente nunca sabe quando a gente vai poder usar, né? Que a gente tava, antes de começar o programa, Sim. a gente estava falando do IC, né? Claro. IC acontece e tu precisa, porque não é só para disparo de arma de fogo, né? O APH, ele é para outras coisas também. Exatamente. Né? Então, se puder só dar Claro, essa Mas explanação. ele se preocupa muito comigo, ele tá fazendo tudo isso caso precise me socorrer algum dia. Socorrer. Não, mas daí tu Não, sabe que para tem ti alguém eu teria treinado. que fazer um curso especial do Google Earth para poder te direcionar nos lugares, porque tu não sabe andar nem na cidade, né? Verdade. Ele não sabia fazer a volta lá no trevo. A Suns teve que explicar ontem. A Suns teve que explicar onde que era que entrava e tudo mais. Aquele dia mesmo que tava chovendo, que a gente foi embora daqui. Tá, isso é outro assunto. Não, tu não sabe se locomover. Essa é a verdade. Olha só, então o que é o APH? É o atendimento pré-hospitalar. O que faz o pessoal que trabalha em atendimento pré-hospitalar, né? É aquele atendimento, né, que vai manter a vida da pessoa até chegar no hospital. É tudo que a gente, como atendente pré-hospitalar, né, e aí pode ser o condutor socorrista do SAMU, pode ser o resgatista lá do resgate, técnico de enfermagem ou socorrista, caso não tenha. Primeiro socorro? Exatamente, aquele primeiro atendimento. E a gente costuma dizer que a vida de cada um depende daquele primeiro atendimento. A vida da vítima depende de quem vai dar aquele primeiro atendimento. Então, aquele primeiro atendimento tem que ser correto, que vai ser o que vai manter essa pessoa, então, viva até o intra-hospitalar, né? E o primeiro atendimento a gente tem que pensar bem assim, ó, e é interessante que as pessoas se qualifiquem, né? Quem gosta disso aí, porque eu posso ajudar muito dando aquele primeiro atendimento, mas também eu posso agravar a situação daquela vítima, né? Em vez de ajudar, daqui a pouco eu estou ajudando a matar aquela vítima.
pergunta minha, né? O APH, esse primeiro atendimento, assim, muitas vezes até a ligação para o próprio SAMU informando o que está acontecendo, sem tocar na vítima, já faz parte desse pré-atendimento. Assim, Com né? certeza. O principal... Sinalizar o via de acidente também. Exatamente. O principal atendimento, que a gente fala muito assim, ó, porque a legislação diz que tu não pode omitir socorro, certo? Isso está na legislação. Tu não pode omitir socorro. Só que, em caso de acidente. Então, primeira alternativa que eu tenho, e para mim é mais fundamental, é a gente pegar o telefone e ligar para o SAMU, que é o pessoal especializado. É uma prestação de socorro. É a prestação de socorro. É o que tá dentro da tua capacidade. E de forma correta, porque pelo telefone, o médico regulador vai dizer o que tu pode fazer, o que tu deve fazer, até chegar ao suporte básico ou suporte avançado para atender aquela ocorrência. Tu sabe que, assim, eu vou contar um caso agora. A minha tia, acho que foi ano passado, se eu não me engano, ela foi atropelada ali na São Francisco e o carro capotou e ela ficou embaixo do carro. E aí o pessoal que estava na volta se juntou para tirar o carro de cima dela. Né? E aí isso foi tipo uma ação popular ali de primeiros socorros. Né? E ajudou. Sim. Assim. Só que daí a gente pode pensar pelo outro lado, se eles, na hora de desvirar o carro rola de volta e esmaga ela, né? Daqui a pouco ela está segura num espaço ali e aí também pode retornar e esmagar, né? Tem a questão de perda de sangue também. Pressão, Machucou. né? Sim. E o sangue saiu. Então, é importantíssimo esse primeiro atendimento, né? E eu gosto muito de falar com meus alunos em sala de aula a importância, porque nem todo mundo que faz enfermagem está voltado ao pré-hospitalar, né? E a urgência e emergência. Tem aqueles alunos que querem trabalhar no centro cirúrgico, tem alunos que querem trabalhar em laboratório, que querem trabalhar com estética. Enfermagem, estética, está muito ligado hoje em dia. O pessoal quer e não quer a área voltada ao pré-hospitalar e a urgência e emergência. Mas é o que eu digo para eles. Daqui a pouco, algo que vocês vão aprender aqui vai salvar vocês ou a vida de um familiar de vocês. Quem gosta da urgência e emergência é quem gosta da pauleira, né? Que exatamente. É diferenciado, cara. E a gente costuma dizer que tem que ter sangue no olho, né? Eu tenho uma pergunta sobre isso. Só te perguntar agora, só para a gente saber aqui, qual que é a diferença da urgência e da emergência? A gente costuma dizer, eu já vi professores trocando, né? Eu já vi médicos trocando aí. Então, o que é uma urgência? Não, vamos começar pela emergência, né? A emergência é uma situação que a pessoa tem risco iminente de morte. Ela vai morrer. Se eu não... Os dois são graves, vermelho. mas é muito grave, né? Então, a emergência é algo que, se eu não fizer determinada ação naquele momento, eu vou perder meu paciente ou a minha vítima ali. E a urgência é muito grave também, porém eu ainda tenho um tempo hábil, ainda tenho um pouquinho de tempo. Um exemplo, uma pessoa em parada cardiorrespiratória. Se nós não entrar com compressão cardíaca naquele momento, né, precocemente, para tentar ressuscitar, ela vai morrer. Ela não tem tempo nenhum. É uma urgência. É uma emergência. É algo que eu tenho que empregar naquele momento ali. Né? Sem pensar muito ou pensando muito? Sem pensar muito, né? Eu tenho que identificar que é uma emergência e partir para ação e começar a compressão. É uma emergência. Uma picada de cobra, né? O Fabrício vem aí, né? Vai falar sobre cobras. É uma urgência, né? Se for uma cobra peçonhenta, né? Teve a inoculação de veneno através das presas, vai morrer. Se não ofertar o soro antiofídico lá, né, vai morrer. Mas eu ainda tenho algum tempo. Sim. Então, o que a gente costuma comparar, né, para entender o que é urgência e emergência? Eu tenho duas vítimas lá no pronto-socorro. Né? Sou enfermeiro do pronto-socorro. Digamos que seja enfermeiro do pronto-socorro, tem as duas vítimas. Uma em parada cardiorrespiratória e do lado uma pessoa picada por cobra venenosa. Qual que eu vou atender primeiro? Eu não escutei a primeira, desculpa. A parada cardiorrespiratória. Então, a parada cardiorrespiratória... Você sabe que teve, não lembro onde é que foi, teve algum lugar que na pandemia eles estavam escolhendo, né, quem é que eles iam tratar. Aqui tudo. também.
Tava E escolhendo aí entre usaram pandemia. um critério um pouco diferente, né? Quem tinha mais chances de sobreviver. Daí entra. Mas aí era por, acho que, Aí entra um pouquinho pouco recurso, né? a questão de recurso e aí aquela questão de vítima, de atendimento em vítima em acidente em massa, né? Que a gente quando a gente tem, por exemplo, Bot Kiss lá, aquele evento da Bot Kiss, se usaria um protocolo para atendimento de múltiplas vítimas que no primeiro momento não foi utilizado, depois teve um oficial da aeronáutica que utilizou o estacionamento na frente lá para fazer a triagem, que é o método START, para triar vítimas em caso de incidente em massa, né? Qual é a prioridade? A gente salvar o maior número de vítimas com o menor recurso disponível, que é o caso. Lá, 500 vítimas, e eu tenho 20 socorristas, né? E vítimas graves, a gente vai socorrer aquelas que têm mais chance de vida. Mais fácil para mais difícil. Porque quem está muito grave... A chance de morrer é bem maior. A chance de morrer é muito grande. Então, a gente vai dar o tratamento daqueles que são intermediários, que a gente costuma dizer que são os código amarelo, para eles não virar vermelho, que são os muito graves, e não morrer. Porque se eu começar a atender só os graves, vai ter só grave. E eu poderia ter Aí os quebrado que não eram graves viram grave. Exatamente. Eu poderia ter quebrado essa cascata dando atendimento àqueles que não são tão graves naquele momento. Eu participei de uma simulação de incêndio, agora essa semana, e aí tinha essa questão de cores, assim, eles botaram umas lonas vermelha, amarela e preta. E aí o pessoal ia direcionando e deu muita confusão na hora, porque ficava em dúvida, é vermelho ou é amarelo? Porque vermelho é a emergência, né, e o amarelo era... Eles são mais graves, mas o vermelho, no caso de múltiplas vítimas, né, em múltiplas vítimas é aquele paciente que ele precisa do atendimento, mas ele precisa ser transferido para um centro um centro hospitalar, né, um centro de recurso muito rápido. Não tem muito o que fazer ali no local, né? É manter ele vivo e conseguir as medidas para manter ele vivo no momento e transferir ele para o hospital. Ele precisa de intervenção hospitalar. E o amarelo eu consigo ainda fazer as intervenções necessárias e esperar que todos os vermelhos sejam removidos para começar a remover os amarelos. Eu jamais saberia disso. Sempre achei que o vermelho era atende agora, e o amarelo seria espera mais um pouquinho. Mas o vermelho é para trocar de ambiente, de hospital. Na verdade, em múltiplas vítimas, né? Em situação normal, a gente sempre vai atender o mais grave. Se eu tenho recurso disponível, se eu tenho a quantidade de gente suficiente para atender aquele ocorrido, o vermelho vai ser prioridade. Em casos de vítima em massa, que eu tenho muito mais vítima do que socorro, gente para prestar socorro, eu vou atender primeiro, vamos fazer aquela seleção, separar em verde, amarelo e vermelho, e vamos dar uma atenção, um suporte para o amarelo, para tentar manter os amarelos vivos e não deixar eles virar vermelho. E o transporte, sim, a prioridade de transporte, sempre vermelho. Né? O que é o preto? O preto são óbitos, né? O Ministério da Saúde preconiza que seja utilizado a lona cinza e não preta, né? Mas o protocolo internacional de atendimento de múltiplas vítimas, o START, pelo menos, é utilizado preto. Daí, quando o Brasil começou a utilizar, aí o Ministério da Saúde foi lá e disse, não pode ser preto, tem que ser cinza. Né? Por uma questão de... Entendi. De cores e também que a gente vai ter classificado como vítimas código preto, né? E que vão estar vivas. Tipo, queimadura muito extensa de 3º grau ou de 2º grau muito extenso. Eu não tenho gente suficiente para dar o recurso necessário. E provavelmente vai demandar muito material e recurso dentro do hospital e vai acabar morrendo. Então, são vítimas vivas que são classificados como não investíveis também, né? Queimaduras acima de... Vamos até aumentar, né? Mas a 50% de área queimada com queimadura de 2º ou 3º grau é uma vítima que é incompatível com a vida, deixando claro, no protocolo START para atendimento de vítima em massa, né? Então, não vou prestar atendimento. Vai esperar o transporte para tentar levar para o hospital. Não, e nem vai ser. Ele vai ficar lá até acabar como óbito. Ele vai morrer no local. Vai morrer. Ele vai morrer no local. Né?
Ah, mas eu ia ficar muito chateada. Eu ia levantar com dor, toda queimada e ia xingar todo mundo. Não, mas se tu tá no... Não interessa. O resto... os 50% do que tava bom ia dar na cara deles. Não, já... Tá só o corpo já ali, Não, meu né? corpo ia levantar e ia sair Né? socando todo mundo. Então, Eu ia dizer, que é Já isso? tem até desligado, né? Só o pessoal que está nos assistindo entender, né? Em situação de incidente com vítimas em massa. Não é um É. atendimento da SAMU, por exemplo. Não. Pode acontecer, né? Pode daqui a pouco. E quando a gente fala em massa, é diferente também, um pouco diferente de múltiplas vítimas. Um ônibus é múltiplas vítimas. A gente vai fazer também, né? Quando eu trabalhei no resgate rodoviário, a gente pegou alguns acidentes com ônibus, né? Onde tinha óbitos, onde tinha pessoas graves, onde tinha gente que não estava ferida. A gente faz a seleção e o mesmo transporte. Mas aí a gente... Porque em seguida na rodovia, além de ter as ambulâncias do resgate, certo? Ainda tem as ambulâncias da cidade do entorno que vêm para prestar apoio. Então, Tu claro... sabe que aconteceu agora, né? Perto de Camaquã, talvez, vindo de Porto Alegre. Até minha filha ia estar na excursão e não foi. Que o ônibus bateu num caminhão de tora, se não me engano. Sim. Caminhão de madeira. E aí tinha crianças e tinha os professores. Todo mundo se machucou. Só que os adultos se machucaram muito mais. E aí a prioridade foi levar todos os adultos e deixar todas as crianças lá. É. Até as que tinham se machucado. Não, e é o inverso, né? O atendimento prioritário sempre é a criança, né? Se eu mais tenho uma chance de morrer. criança, o tempo de vida útil dela é muito maior do que do adulto, né? Então, Ela tem até menos... Como é que se fala? Aquele negócio do corpo. Poucas crianças não tinham gravidade. pode Não, ser, os adultos estavam com mais gravidade. Provavelmente os adultos vinham soltos no cinto, vinham pedindo assim. claro, Não, os adultos ficavam mais na frente. sim. E o ônibus bateu de frente. Grey's Anatomy me iludiu real, porque no Grey's Anatomy, um hospital escola, todo mundo pegava o mais grave, literalmente. Se tinha uma barra de ferro enfiada aqui, uma pessoa mas aí com é no tosse... hospital, né? Sim, mas aí é em caso de poucas vítimas, né? Em Não, múltiplas, em massa. Mas é que tem um pouco episódio... recurso. Tem um episódio... Eu sei que é sério, mas tem um episódio que é, tipo, muita gente, porque era negócio de bicicleta. E aí era muita gente ferida. E eles não iam pelo mais fácil, eles iam sempre pro mais difícil. Mesmo que a pessoa tivesse pouco tempo de vida, tipo, uma senhora, vamos dizer assim. E uma criança, eles iam na senhora. Eu tive uma namorada uns anos atrás que era técnica de enfermagem Ele quer e remember. trabalhou em em hipótese alguma, e trabalhou muito tempo no pronto-socorro em Porto Alegre, né? E ela falava assim, não, às vezes chega um monte de gente lá e tal, né? E o nosso protocolo era o seguinte: se está gritando, não tem gravidade. Se está berrando, não tem gravidade. Eu vou no que está quieto, porque o que está quieto tá ferrado. Aquele que está quietinho está ferrado, muitas vezes. Não, O que tem, tá berrando, não tá- tem força. tá- É que nem tá de boa. a gente brinca, né? Brinca com algo sério, né? Mas se tiver um ônibus, se tiver muita gente ferida dentro do ônibus, a primeira coisa... Não, pessoal, não é o que se faz, tá? Mas como em questão de brincadeira. Pessoal, quem chega na porta do ônibus, quem conseguir descer pode vir. Lá dentro vai ficar só os graves, né? Só os que não conseguem andar. Né? Mas numa situação real a gente verifica se a gravidade de cada vítima, uma a uma. E é bem complicado. Onde tu tem um acidente com o ônibus é bem Tu complicado. falou que pegou algumas ocorrências com ônibus. Sim. E teve alguma que foi extremamente grave, sim? Não. Sim. De ter vítimas fatais. Fatais. É. Tu chegou a pegar aquele do Brasil? Não. Não, do Brasil não cheguei a pegar. Eu estava lendo o livro do Nauro, nosso Sim, colega sim, fotógrafo, sim. e ele foi o primeiro fotógrafo a chegar no Ele local. foi o primeiro fotógrafo a chegar no local. Foi bem a parte do livro dele aqui bem. Não, aquela época eu fazia publicidade e propaganda. Já, né? Até o pessoal como foi na madrugada, mas aí durante o dia a gente foi fotografar o local lá, né? A cena do local todo para ter o registro fotográfico para dentro da faculdade lá. Então tem um registro geral de fotos lá do acidente. Sim. Né? Fica ao acesso dos alunos. E como é que é essa função? Pode fotografar um acidente? É que tinha essa questão, né? Não, na verdade é uma área, é área pública ali, né? restrito. O que não podia fazer? Não podia ultrapassar enquanto a perícia não chegasse lá, certo? Foi delimitado enquanto a perícia não chegasse, porque como teve óbito no local, para periciar o ônibus, mas aí a gente utilizava das ferramentas da fotografia, as lentes
300 milímetros, no mínimo, né? Zoom. Com zoom, para manter aquele registro fotográfico. Claro, um registro fechado, mas é um registro fotográfico que se tem. Exatamente, para questão de estudos. É outro olhar já. É. A e-trauma, ela são cursos, tipo assim, nível enfermeiros ou a mais também? Não, tem tanto o nosso público hoje, né? Desde do leigo. O que é o leigo, né? É aquela pessoa que não tem formação na área da saúde. Né? Não é algo ruim, né? A gente não pode ver o leigo como algo ruim. Tipo o Thiago, né? O Thiago fez o curso contigo. Exatamente. Como ele não é... O Thiago Leão mesmo, ele tá fazendo técnico de segurança do trabalho. Ele ainda é um leigo, mas ele é um leigo treinado. Né? Ele não tem uma formação ainda na área da saúde, mas ele é um leigo treinado. E esse termo de leigo treinado foi um termo criado nos Estados Unidos. Os programas americanos já trazem assim, né? O pessoal, para fazer o curso de atendimento pré-hospitalar, o APH, né? Precisa ser da área de saúde? Não. Qualquer leigo pode ser. Mas vai conseguir trabalhar? Se ele fizer uma carteira de motorista D e uma seleção para o SAMU, vai conseguir trabalhar como condutor socorrista do SAMU. Né? E para ser condutor socorrista do SAMU hoje precisa do atendimento pré-hospitalar e o suporte básico de vida, que são 2 cursos. Né? E mais a carteira D e o curso especializado para condução de veículo de emergência, que é hoje oferecido pelo SESC Senat, eu acho. Só o SESC Senat que dá. Hoje em dia, tu trabalha só como professor ou tu atua em algum atendimento? Hoje eu trabalho, né, eu dou aula na Anhanguera, tem a questão dos cursos, né, da e-trauma, e cursos, palestras da e-trauma, e sou responsável técnico de uma clínica geriátrica também. Né? Muito bom. A gente não consegue sair totalmente da assistência. Sim. Né? A gente tenta, a gente costuma dizer que quem é da urgência e emergência não consegue ficar longe do atendimento. Né? E aí, então, tem o jeito que eu consegui dividir meu horário, eu consigo dar um atendimento para uma clínica geriátrica no tempo disponível. Né? Então, sou o responsável técnico e eu faço o meu horário lá. E, olha, às vezes é urgência e emergência. Idoso dá muita intercorrência também. Te fazer uma pergunta, pode ser até meio idiota que eu vou te perguntar, tá? Mas, tipo, um policial mesmo que está um pouco afastado, dá uma emergência, ele pode ser requisitado. Dá uma emergência, como aconteceu com o Boate Kiss ou qualquer outra coisa aqui na cidade, tu pode ser chamado para atuar? Sim, daí todo mundo que é treinado, que tem treinamento, vai ir como voluntário. Já ia te falar, não só chamado como voluntariado. Voluntário, né? Aí a gente vai se pôr à disposição como voluntário para ajudar no incidente. Né? E detalhe, não precisa só, em múltiplas vítimas, não precisa ser só os profissionais de saúde. Aquele leigo treinado também é importante lá para dar aquele atendimento. Sobre orientação, né? Sim, sobre a orientação da equipe de comando do local, porque todo incidente ele vai ter um comando e seguindo as orientações do comando. Até se tu tiver alguém para ajudar a carregar quem tiver que carregar, Exatamente. já está tirando alguém que vai estar prestando atendimento ali daquela função que não Quer ver pode fazer. Né? Olha só, é tão importante o pessoal ajudar numa situação de múltiplas vítimas que até o pessoal é tão importante alguém para manobrar as ambulâncias e controlar o fluxo das ambulâncias ali, que a gente não tem ideia. Né? Que foi um problemão lá na Boate Kiss, até tem vídeo no YouTube, que foi quando as ambulâncias, já com os pacientes, tentavam sair e não conseguiam, ficavam presos por causa que ou as ambulâncias que já estavam vazias e voltavam para pegar mais pacientes, paravam atrás. E quem estava na frente ali, que precisava retornar, sair com o paciente, não conseguia sair. Então, foi um problema gigante da Boate Kiss. A questão, o caminhão de bombeiros, que precisava sair para abastecer, não conseguia sair. Abastecer com água, não conseguia sair, porque tinha ambulâncias e carros que estavam carregando vítimas, trancando a passagem. Esse incidente da Boate Kiss serviu para mudar muita coisa, né? Eu me lembro que, em seguida que aconteceu isso aí, aqui na nossa cidade, vários salões de festa foram fechados, foram notificados, e alguns não estavam no critério dos bombeiros.
e muitos salões tiveram que fechar e fazer as adaptações por causa disso. Exato. Que ano Porque que foi foi um isso? alerta. As pessoas acham, principalmente o frequentador, né? E eu trabalhava num estabelecimento nessa época fazendo cobertura, né? E eu me lembro que em seguida do acidente, um dia eu estava lá nessa boate que eu fazia a cobertura e eu não tinha uma rota de saída, né? E eu tinha que atravessar o salão para ir fazer as fotos da banda que estava lá no fundo, né? E a minha única saída era a porta da frente, né? E eu me lembro que eu olhava aquele mar de gente e pensava, cara, e se? É o que a gente estava conversando antes, né? E se, cara? Sabe, as pessoas não pensam nisso, só pensam na hora que dá uma encrenca e tu acha assim, é frescura, tem que ter isso, porque os bombeiros estão enchendo o saco. Cara, não é, velho. Porque quando der, vou falar um palavrão feio, quando der a merda, né, tu vai querer ter uma porta para escancarar e sair, entendeu? E não tinha, né? E não tinha naquela, depois teve, mas antes não tinha. E não só isso, eu me lembro que a gente chegava nos salões na época e a gente precisava de tomada. E era difícil achar uma tomada funcionando. Tinha várias tomadas, muitas queimadas, outras que não funcionavam, algumas em curto. E aí depois que deu isso aí, a fiscalização mandou arrumar tudo e depois ficou até mais fácil. Que ano que foi? 2010, talvez? Não me lembro agora. Eu de cabeça não vou me lembrar o ano agora. Dá uma pesquisada aí pra nós. E... Ainda era uma linda adolescente vivendo e brincando com suas bonecas, então. É que também é aquela coisa de brasileiro, né? A gente só bota tranca na casa depois que é arrombada. Né? Exatamente, né? 27 de janeiro de 2013. Tava brincando. 2013. Tava brincando de boneca ainda. Por que eu falo isso? Porque eu namorava uma menina, Fernanda. Beijo, Fernanda. Ele quer reviver essa Fernanda. Antes disso acontecer, já fazia uns anos que a gente já não namorava mais. Eu me formei em 2005, mas a gente manteve uma amizade. E eu sempre fui cabreiro com multidões, sempre. Eu não gosto de ficar no meio de multidão, não gosto de me socar lá na frente do palco, lá, ficar apertado na grade, nunca gostei disso. Eu sempre fiquei próximo da saída. Eu aprendi com meu pai isso. Meu pai já tinha uma consciência situacional da coisa, que se der uma encrenca aqui, a rota mais fácil é aqui, entendeu? E a Fernanda, ela brigava muito com isso, porque, né, ela queria estar no meio do fervo, aquela coisa arada toda. Quando deu o acidente o incidente lá com a boate, no outro dia de manhã ela me ligou. Ela estava morando nos Estados Unidos na época, e ela me ligou via, não sei, acho que foi Messenger, sei lá, a gente fez uma chamada. E ela, tia, vou vestir a sandália da humildade aqui, vou te dar razão em tudo aquilo que a gente brigou quando a gente estava namorando. Hoje eu vejo que estava certo. Que muitas vezes poderia ter sido com a gente o que aconteceu aquilo ali, porque as pessoas acham que é frescura quando tu fala que, cara, vamos ficar aqui que está próximo da saída, né? Onde é que tem um extintor mais perto aqui, onde é que tem uma, entendeu? E não eu dei aula de arte marcial há muitros anos, e as pessoas têm aquela coisa assim, me ensina aí a defesa pessoal, aquela coisa, né? Sim. E a mesma coisa que é a consciência situacional. A principal lição de defesa pessoal que eu penso que tu tem que explanar para todo mundo: não te coloca numa situação de risco. Ponto. Mas isso aí também não precisa nem acontecer um acidente, né? A gente teve, acho que foi na pandemia agora, um incidente que eu não sei o que houve. Estava tendo algum culto lá no Oriente, não lembro o que era. E aí se assustaram com alguma coisa, que eu não fiquei sabendo o que era. E o pessoal tudo começou a tentar sair ao mesmo tempo. E acho que morreu 50 pessoas pisoteadas. E, tipo, não tinha incêndio, não tinha nada acontecendo. Foi pânico. E foi também o que aconteceu na Boate Kiss, né? Teve muita gente que morreu pisoteada, passaram por cima, em questão do pânico, né? E como tinha só uma saída, era o único trajeto. Com as próprias pessoas por cima delas, né? E é interessante a gente pensar nisso aí. E eu, como professor da Anhanguera lá, a gente, dia 11 agora, a gente fez um treinamento de evacuação. Foi antes do evento que o curso técnico ali realizou. A gente realizou dia 11 um treinamento de evacuação do prédio C da Faculdade Anhanguera, né? Primeira vez que os alunos participaram de uma evacuação. A Anhanguera tem uma liga de urgência e emergência, né? Eu sou o coordenador da liga e, junto com a coordenação do curso, a gente bolou a evacuação do prédio C. Qual é o prédio C? Se o pessoal passar na frente, é o último prédio, lá atrás. Teoricamente, ele é crítico, né? Porque tu tem que sair lá de trás. O que seria mais crítico seria o B, que é o do meio, né? Porque daí o pessoal do C fica preso, mas o C se torna preso pela quantidade de aluno que tem. É um prédio de 5 pavimentos, e
onde a gente realizou a evacuação de 800 pessoas. Foi uma simulação? Foi uma E simulação. foi avisado que era simulação? Não, foi avisado que era simulação só para as redes aí, né? Para as redes de apoio, né? O SAMU, a gente avisou o SAMU. Mas os alunos... Não, os alunos, ninguém sabia. Nem os próprios alunos da enfermagem, né? Alguém passou mal? Ninguém passou mal, né? Mas a gente tinha vítima simulada, a gente teve fumaça, a gente teve vítimas, uma vítima simulada que a gente tirou de cima do prédio, né? De cima do 5º pavimento, a gente fez um acesso por corda, porque na simulação o fogo era no 4º andar. E uma vítima ficou presa, não conseguiu passar, né? Sim. Uma vítima hipotética. E a gente desceu essa vítima por acesso por corda pelo telhado do prédio C da Anhanguera, e 4 vítimas que foram atendidas também, vítimas simuladas, desceu em maca rígida pelas escadas, né? Junto com o pessoal que foram evacuados. Foram evacuados. Como é que foi a evacuação? Foi sucesso? Foi sucesso, né? Não tivemos nenhuma vítima real, porque quando a gente vai bolar um simulado de evacuação, a gente já parte do que pode dar errado. Isso, né? quando eu fiz a gravação do simulado ali do outro curso, o diretor me falou sobre isso, que teve 1 ou 2 simulações que eles fizeram em outros anos, que teve pessoas que passaram mal de verdade. E aí tiveram que fazer o resgate, botar na ambulância e levar para o hospital. Por lado é incrível tu olhar e falar assim, meu Deus, eu queria participar disso. Aí depois tu pensa assim, mas se alguém passar mal, o que acontece? É responsabilidade do curso. Exatamente. Então, quando a gente bola um evento desse tamanho, né, a gente já pensa, bom, o que pode acontecer? Quando eu criei o projeto de evacuação, que eu criei a ideia de evacuar, porque o projeto foi trabalhado em cima do projeto já de emergência da própria faculdade Anhanguera, né, que ele já tem o plano de emergência, o plano de evacuação e o plano de abandono. Foi trabalhado em cima do plano deles, até mesmo para ser legal, né, e futuramente siga-se fazendo com os próprios alunos, ajudando os brigadistas de incêndio, que é obrigatório, né? E nesse simulado que vocês fizeram, tinha alunos de vários cursos ou só da área da saúde? Não. O que acontece? O pessoal da Liga de Urgência e Emergência, em torno de 42 alunos participaram como socorro, né? Foi que a gente deu treinamento para esses 42 dentro da Liga, para atender as emergências, para saber como evacuar, saber como não criar pânico, né? Porque é importante a gente saber não criar pânico numa situação dessa. Porque se eu tiver um pânico, eu vou ter uma vítima, né? E conseguir... no tempo que a gente trabalhou 2 meses em cima desse plano, eu sempre disse para eles assim, ó, o serviço fundamental não é só do socorrista, porque tinha a equipe de socorro que ia retirar as vítimas, e tinha a equipe de apoio que ia conduzir a evacuação. Eu dizia, o trabalho mais importante é da equipe de apoio que vai fazer a evacuação dos alunos que estiverem aqui. A equipe de socorro vão resgatar 5 vítimas. A equipe de apoio vão evacuar quase 1.000 alunos, né? As vítimas eram vítimas sabendo que eram vítimas, Sim. Certo? Tipo atores. Agora, quem estava sendo evacuado não sabia que era uma simulação, né? E dentro das possibilidades ali, primeiro, são 5 pavimentos, tem escada, o pessoal descer correndo. Foi de dia ou de noite? Foi de noite. Trauma. Aí apaga as luzes. Apaga a luz, se liga as luzes de emergência, dispara a sirene, né? Então, visibilidade baixa. Escada. Chance de lesão osteoarticulares. Daqui a pouco cai e faz uma fratura. E daí, me quebrei na faculdade lá e era só uma simulação. Triste. Né? É uma realidade. Era o que a gente... No curso que eu fiz, várias pessoas reclamaram disso. Não era nem de verdade. É algo que a gente trabalha quase... Quando se bolou, pensar, o que pode dar de errado? A gente não sabe. A gente não sabe aqui quem é cardiopata. Tu sabe se tu é cardiopata? Não. Tem alguma doença do coração? Cardiopata? Não? Alguém com algum problema de coração? Eu já tive ataque cardíaco leve no coração. Então a gente... É sério, leve no coração. Tá, mas foi... Entre 4 aqui, daí vocês imaginem quase 1.000, né? Sim. E tem gente que não sabe. Eu ia gritar E daqui a tanto. pouco...
apaga as luzes, dispara a sirene, dá de cara, abre a porta, dá de cara com fumaça, se tem algum problema cardíaco, pode fazer uma parada cardíaca e morrer, né? Uma situação real, daí para piorar. Em pânico. Em pânico a gente ainda consegue conduzir e tirar, mas se tem na cara e vai. se tem uma parada cardíaca de verdade ali, né? Mesmo o pessoal sendo treinado, o índice de reversão de uma parada cardíaca em atendimento pré-hospitalar é 4%. Né? A pessoa tem 4% de chance. Se for realizado de forma correta, profundidade de compressão correta, ventilação correta, tem 4% de chance de voltar à vida. Pode dar muito errado. Então, era problemas que a gente trabalhava. Que não Exatamente. Não é só massagear, né? Tem todo modo de posicionar a pessoa para receber. Não, e profundidade e velocidade correta, né? O adulto aí, 6 centímetros de profundidade, de 100 a 120 compressões por minuto. Eu vou precisar de oxigênio. Tu empurra 6 centímetros para baixo? 6 centímetros para baixo, no adulto. Nunca fiz. Pô, mas é muito... Eu vou ter que meter força. Vai. Eu fiz os ciclos, né? Sim. E, mano, no final eu tava extenuado. Se tu tá sozinho, vai pegar o coisa aqui. Pô, o Arthur ficou... O nosso Se tu colega tá aqui, sozinho ele teve fazendo. uma parada cardíaca, que ele tava com problemas lá de saúde. A gente já falou várias vezes aqui. E foi 8 minutos para ressuscitar ele. Então, imagina... Cara... Tem paciente que a gente fica, quem vai comandar, vai determinar o tempo de compressão cardiorrespiratória, de compressão cardíaca do paciente é o médico que está no local, né? Se tem algum médico no local ou quando chega o médico do SAMU, vai determinar. E aí a gente sabe que provavelmente uma vítima acima de 15 minutos em parada cardiorrespiratória, ele não tem chance de voltar, ou se voltar vai vir com alguma sequela por falta de oxigênio. Tá? Mas aí tem que revezar, porque uma pessoa não consegue ficar... A cada Então, 2 mas- minutos. Então, eu não fiz o ciclo de 2 minutos. Eu fiz no boneco aquele que Sim. acende a luzinha, sabe? Cara, quando chegou no final dos meus 2 minutos, eu tava Porque morto, 6 meu. minutos- Morto. E se não tem morto. médico para dizer quanto tempo? A gente comprime até chegar ao SAMU. Né? E se eu não tenho suporte ventilatório, se eu não tenho oxigênio, não tenho uma máscara facial para fazer a ventilação boca a boca, que a gente utiliza o dispositivo, que é uma máscara pocket, que a válvula é unidirecional, o ar só vai e não Válvula é volta. aquele que entra aqui, né? E aí, isso não. Só para soprar. Só a tá. máscara. Soprar. E a gente aguarda, faz só a compressão até o SAMU chegar. Aquilo que a gente vê em Porque filme é por causa real, que às de vezes... ter algum refluxo, né? E Alguma refluxo, coisa, né? Então tem que estar protegido e tem as máscaras próprias para isso aí, que é a máscara pocket, a gente consegue soprar e o ar só vai e não retorna. Então, eu sei que eu fiz as minhas compressões ali no curso ali da Brigada de Incêndio, Sim. na empresa que eu trabalho, e eu tava moído, cara, quando terminou o ciclo de 2 minutos, de 120 compressões por Sim, minuto, sim. cara, suadaço, assim, ó, cansado. Se não tivesse alguém para... já era, morresse, Não, porque eu não vou fazer de novo. e como o médico determina, às vezes, principalmente intra-hospitalar, dentro do hospital, às vezes a gente fica comprimindo 1 hora. Né? Tá, e te perguntar, aquilo que a gente vê nos filmes, Só que a que gente o troca. pessoal dá soco, assim, do É nada real? a pessoa volta. Há muito tempo atrás tinha o soco pré-cordial, que era uma alternativa de dar um soco e voltar. Mas aí é direto no coração. Mas foi comprovado que não é eficaz. Para ser eficaz tem que ser uma compressão de 6 centímetros e numa velocidade de 100 compressões, 100 a 120 compressões por minuto no adulto. Vocês funcionava na sorte. Exatamente. Na sorte. Tu vê. Essa coisa de atendimento e coisa assim é uma coisa que é importante, cara. Não, é importante todo mundo ter algum conhecimento, nem que seja básico, né? Eu ia te perguntar quais são os requisitos para ser um socorrista. O que tu acha mais Socorrista importante? Tá. ou... Socorrista de um ambulância? Um socorrista. Assim, ó, socorrista tem profissão socorrista, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos na metade sul aqui, o mercado não absorve o profissional, né? Socorrista. O salário de um socorrista no Brasil hoje em torno de R$ 1.300. É pouca coisa mais que o salário mínimo, né? Pois é. E para ser socorrista, o que precisa? Na verdade, um socorrista tem que ter como requisito mínimo gostar do que faz, né?
Amar pessoas. Ter aptidão, né? Tem que ter aptidão. Não adianta também eu não ter aptidão para aquilo ali e fazer aquilo ali por status, tem que ter aptidão. E cursos livres, né? Tem que realizar cursos livres de formação. Como, por exemplo, atendimento pré-hospitalar, que a gente já falou, o suporte básico de vida, que é o BLS, é o mínimo, né? E aí, só que quando a gente trabalha com a questão de ser socorrista, o socorrista ele trabalha em diversas áreas. Fábricas, rodovia, para trabalhar em fábrica, pessoa presa em silo, quem é que vai atender? Primeiro atendimento, socorrista da empresa. Então, ele tem que saber de acesso por corda, tem que descer aquela pessoa por corda lá por cima, tem que conhecer. Então, é um curso a mais, um requisito a mais. Eu acho até que não é justo que um socorrista recebe. Não é justo. Tem que ser praticamente um Batman. Exatamente. Pegou fogo, né? Junto com os brigadistas, o socorrista vai combater incêndio, né? Junto com o bombeiro civil. Se a empresa tem bombeiro civil, mais brigadista e mais o socorrista da empresa, né? Mas aqui para cá, principalmente metade sul aqui, não é um profissional que não é absorvido, né? Porque aqui para trabalhar na rodovia, né? Resgate rodoviário, tem que ser ou resgatista, que é o condutor, aí tem que ter o curso de atendimento pré-hospitalar, mais suporte básico de vida e mais a carteira D e o curso de condução. A mesma coisa para o condutor do SAMU. E para atender vítima tem que ser técnico de enfermagem ou enfermeiro. Ponto. Então o socorrista ele não tem muita área. Só vou te interromper um pouquinho, Mascarelli. Tu já faz a tua pergunta, mas a gente só vai fazer agora uma pequena pausa para os nossos apoiadores. E a gente já retorna aqui com a pergunta do Mascarelli para o Chester. E agora, o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. Meu nome é Suelen Acosta, sou corretora de imóveis desde 2013, especialista em imóveis de planta e lançamentos. Se você chegou até mim, é porque nós vamos fazer um ótimo negócio. Acesse as minhas redes sociais, conheça um pouco mais do meu trabalho. Até mais! Já pensou em fazer aulas com um ninja de verdade? Então, conheça o Marcelo Régio e faça uma aula experimental no dojo dele, Budo Taijutsu, e participe da Bujinkan, agora em Pelotas, com turmas manhã, tarde e noite. Bateu aquela fome e não sabe aonde ir? Eu super recomendo a Di Feira. Lá você encontra os melhores sucos naturais, pastéis, a la minuta e muito mais. É um lugar ideal para você e sua família. New Fashion House, salão de beleza, há mais de 15 anos no mercado. Quer fazer aquela transformação no seu visual? Aquele tratamento de luxo? Corre e garante o teu horário. Eu mesmo estou há mais de 5 anos pintando meu cabelo lá com o Marco, super recomendo. Temos também o apoio da Poseidon Som e Luz. Quer fazer com que o seu evento tenha a melhor opção de imagem, som e luz? Chama a Poseidon que eles vão atender e seu evento será um sucesso. A Cacau Fest, que há mais de 12 anos vem adoçando Pelotas e região, tendo como destaque a qualidade e o sabor de seu chocolate. O espetinho de morango com chocolate é sucesso garantido na sua festa. Eu mesmo, sempre que encontro a Cacau Fest nos eventos, tenho que provar esse espetinho de morango com chocolate. É irresistível, recomendo demais. Contamos também com o apoio da Supremo Decor. Precisou de uma decoração top para o seu evento? Chama a Supremo Decor que seu evento terá a decoração perfeita para você. Doceria Doces Mimos, sua dose diária de felicidade. Rua Gonçalves Chaves, número 403B, Pelotas. De segunda a sexta, das 11 às 19. Outro apoiador é a Pelotense Variedades, com loja online, onde você encontra utilidades como eletrônicos, brinquedos, produtos de cama, mesa e banho. Deu vontade de comer um bolinho? Chama o pessoal da Bolos da Vovó Naná, que eles têm as melhores opções em doces para você e sua família.
E esses foram os apoiadores de hoje. Se você quer ser um apoiador aqui do canal, divulgando sua empresa em nossos episódios e nas postagens que fazemos em nossas redes, me chama aqui que eu falo para você como que funciona. É mais fácil do que você imagina. Eu também aqui estou lindo, maravilhoso aqui sendo gravado. Chester, eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Cara, Uma pergunta. tem que voltar do break. Muito Que bom, ansiedade, eu amei. cara. Emerson, eu quero todos esses vídeos, tá? Todos esses vídeos horríveis eu quero. Vamos lá, então. 3, 2, 1. E estamos de volta aqui com o nosso bate-papo com o professor Chester Damasceno. E antes do intervalo, o Moscarelli estava se preparando, e está até ansioso aqui, porque ele quer fazer uma pergunta, deve ser muito boa, pro professor aqui. Se Pode for fazer, ruim, o Moscarelli. Emerson vai cortar. Cara, agora é uma pergunta pessoal, assim, curiosidade minha, tá? No meu, eu tenho um kit Ele não é geriatra. Eu tenho um kit de primeiros socorros que eu carrego na minha mochila, que vai lá pro meu esporte lá que nós já conversamos. Eu tenho ali várias coisas ali. Dentre elas, eu tenho um oxímetro, que eu ganhei na época quando eu tive Covid. Até esse oxímetro gerou quase uma guerra de família lá por causa de uma bobagem que eu fiz lá. Ilustrando, meu irmão me pedia foto todos os dias, né? Sim. Do troço lá. E eu tava um dia tapado até as orelhas, bem quentinho. O único dia que eu tinha conseguido me aquecer direitinho, assim, ele me mandou uma mensagem pedindo. E eu não ia me levantar para ir lá pegar, que estava longe, né? Eu peguei e mandei uma foto velha para ele lá, de 2 semanas para trás, o negócio. E ele confundiu os batimentos cardíacos com a saturação. E quando eu acordei de novo, já tinham 22 mensagens no meu telefone, e ele me ligando desesperado, dizendo que ia ligar pro SAMU para me buscar. E eu digo, cara, se fosse para me morrer, eu já tinha morrido dessa foto da semana passada. Lá ficou putaço comigo, nem falava mais comigo depois direito. Mas minha pergunta é, uma pessoa, uma vítima, que eu tô andando com a minha mochilinha ali, né? Eu me deparei com alguém que desmaiou. As pessoas acreditam, às vezes, o cara tá com uma parada cardíaca. Pode não ser uma parada cardíaca, pode ser uma hipoglicemia, pode ser uma coisa... Pode ser uma hipotensão. Isso, pode ser uma coisa Pode dessa. ser. O oxímetro, ele te ajuda a descobrir se aquilo é uma parada, se não é, porque ele mostra o batimento. Mas, às vezes, pode ser uma fibrilação diferente que ele talvez não pegue, né? Exatamente. Como tem diversos ritmos cardíacos, às vezes ele é um ritmo de parada, mas ele ainda vai ter estímulo ali, ele vai marcar batimento. Então ele não é fidedigno, né? O ideal seria que todo mundo conseguisse avaliar pulso, né? O ideal pulso central, carotídeo, né? Ou radial. Bom, não sentir pulso é sinal que está parado, né? Quando a gente trabalha lá na E-Trauma com leigos, né, quem não é da área da saúde, que a gente dá treinamento também, e a gente trabalha forte a questão de difundir o conhecimento para que todo mundo consiga entender e atender uma situação de risco iminente, e a gente faz palestras ou faz treinamento com leigos. Momento que tu chamou a pessoa, a gente ensina eles, chamou a pessoa, não respondeu, tu não sente ar saindo pela boca e o tórax não está expandindo, né? Já começa a compressão. Se tem alguém junto, já pede para ligar para o SAMU. Professor, e se não tem alguém junto? Primeiro tu liga para o SAMU, depois tu começa a fazer compressão. Porque não adianta eu começar a fazer compressão, que nem a gente estava conversando antes do intervalo aí, né? 2 minutos e eu não vou ter mais força. Dá para tu ligar e botar no Viva Voz e seguir fazendo. Né? E é importante quando o pessoal ligar para o SAMU ser sucinto. Eu estou com uma vítima aqui em local tal, está inconsciente. Se não responde, não abre o olho, não responde, ele está inconsciente e não respira. Pronto. Sim. Né? E responde o que o médico lá te... Exatamente. Já aconteceu comigo de eu atender. Né? Eu vinha de carro e um cara capotou de bicicleta na minha frente. Quando eu olhei pelo retrovisor, achei que o cara tinha feito o passamento. Pelo jeito que ele caiu, eu digo, quebrou o pescoço, morreu. Né? Pra mim já era. Aí eu estacionei o carro, voltei, né? Peguei, tirei meu casaco que eu tava, enrolei, botei mais embaixo da camisa, porque ele tava com o pescoço meio tortão mesmo assim, não quis tocar e tal. E liguei pro SAMU, né? Liguei pro SAMU, tô tentando ligar pro SAMU, na verdade, e tô tentando não deixar ele se mexer, porque nisso não subiu, tá ali, ele começou meio que se mexer e tal, eu digo, cara, fica deitado, tu te lembra onde tu tá? Tu lembra o que aconteceu? Ele, não, então fica gel aí que já tá vindo socorro. E estou no SAMU. Nisso parou um carro e atravessou uma moça que era técnica de enfermagem. Cara, é impressionante como às vezes parece que é uma coisa divina, assim, que pega e coloca as pessoas no lugar certo. Assim. Sim. A louca vinha dobrando, viu, parou o carro e foi atender. E digo, bom, saí daquilo ali, daquela cena, não era mais para mim aquela cena, até porque eu não tenho conhecimento para aquilo ali, e deixei que ela começou a tratar daquilo ali. Mas eu fiquei
no telefone com o SAMU, prestando as informações pro médico, porque eu tinha visto ele cair. Claro. Entende? Eu vi ele cair e eu disse, cara, o que aconteceu foi isso, estou falando com o médico, acho que ele está no rádio, com o pessoal do SAMU. Seguidinha, voltou. Resumindo a história, o cara só teve um corte bem profundo na cabeça e quebrou a clavícula. Na hora que ele bateu no chão, ele quebrou a clavícula. Mas o tombo que ele caiu, eu achei que parecia um pescoço de galinha. Assim, não, e por isso que eu digo, né, a importância da gente ligar para o SAMU. Sim. Né? Saber ligar para o SAMU e saber... Primeira coisa que a gente constata, que o pessoal não sabe nem onde mora. Né? Acontece na casa da gente e a atendente do SAMU, qual é o teu endereço? Não sabe. Né? Então... o pessoal, quando é na rua, pior ainda, né? Sim. Mas se eu souber qual é a rua que eu tô, eu faço uma ligação para o SAMU e falo exatamente aquilo ali que eu estou vendo. Na questão de uma possível parada cardíaca, cardiorrespiratória, a pessoa está inconsciente e não respira. Vai ser o suficiente para o médico... o médico me perguntou exatamente isso, ele está consciente, está voltando, está respirando, está voltando, mas até pouco tempo não estava. Isso aí é até um assunto que a gente vai conversar com o Fabrício, no outro podcast, sobre, acho que é consciência situacional. Situacional, isso aí. E aí, é o que o médico precisa para disparar o suporte avançado, né? Porque vai ser em cima das perguntas que a pessoa que ligou vai responder que o médico vai definir se vai mandar o suporte básico, onde é composto, né, pelo condutor socorrista e o técnico de enfermagem, ou se vai disparar o suporte avançado, que é o médico, o enfermeiro e o condutor, que aí tem todo o suporte. Quando não precisa acionar os bombeiros também, né? Tipo, um acidente de trânsito com vítima presa... Presa nas ferragens, dentro da cidade, precisa dos bombeiros. Se tiver fio rebentado, precisa CE. Se tiver fogo, precisa dos bombeiros também. Né? Não tem o que fazer. Se tiver fogo, vai ter que chegar os bombeiros para depois o SAMU conseguir botar a mão. Na rodovia, não. Vítima de tiro, acho que precisa da brigada. Apoio da brigada tem que dar segurança para o pessoal, né? Trânsito também, né? Se tiver vítima machucada, tem que ter a brigada. Isso, quando é acidente de trânsito e tem vítima machucada, é a brigada que faz a ocorrência. Se não tem vítima, são os agentes de trânsito. Dentro da cidade, então, uma ocorrência onde precisa questão de segurança, né? Surto psicótico, por exemplo, que também é o SAMU que faz os atendimentos para pacientes psicóticos. Precisa de segurança, ou da guarda municipal, ou da brigada, precisa ter uma força policial. Isso, né? Acontecia muito quando o pessoal fugia do centro espírita ali, né? Não, pesado. Em casa também. Eu já vi uma ocorrência do surto psicótico, o cara dentro de casa, o cara com uma faca dentro de casa. Exatamente, porque o SAMU não pode agarrar. Né? Quem tem poder para isso é a autoridade policial no local, seja a guarda municipal, que tem poder de polícia, ou a brigada militar, para conter. Depois, dentro da ambulância, sim, a gente ajuda a fazer uma contenção mecânica, se for necessário, ou uma contenção química, se for autorizado pelo médico, né? A contenção com medicamento para ele dar uma relaxada e não se tornar agressivo nem para ele mesmo, né? E nem para a equipe, seja a equipe da brigada, da polícia que estiver ali, ou a equipe do SAMU. Então, jogo de futebol mais comum de acontecer. Né? Não, mas dentro de casa, eu não tenho os dados hoje, mas quando o tempo que eu trabalhei no SAMU, eu trabalhei muito tempo de noite no SAMU, de noite mesmo, todas as noites tinha ocorrência de surto psicótico. Nem sempre era surto psicótico, muitas vezes era ligado ao álcool, droga, mas que o SAMU vai lá fazer o atendimento também. Né? Mas só vai com apoio da polícia. Se não tiver força policial, não tem como, né? A gente não anda armado. Se não capaz de ter mais vítimas, vocês. Exatamente. Nós vamos nos tornar mais uma vítima, por isso que a gente precisa do apoio policial. E às vezes a população não entende isso aí. Que nem acidente, o carro não abre porta. Se não abre porta, precisa desencarcerar, está preso nas ferragens. Né? Se não abre nenhuma porta, vai ter que cortar. Precisa dos bombeiros. Se tiver fogo, o carro estiver pegando fogo, o pessoal pode estar ali olhando. Né? O pessoal do socorro, do SAMU, está ali. Começou a pegar fogo, não tem o que fazer. Né? A primeira orientação do atendimento pré-hospitalar, quando a gente pretende ser um socorrista, né? Ou um profissional da área pré-hospitalar, primeiro a minha segurança e a segurança da minha equipe.
Tu não vai entrar numa casa pegando fogo para tirar uma vítima. Exatamente, Vai né? ficar- Eu não tu vai tenho, ficar eu não na tenho rua esperando treinamento o para bombeiro isso. trazer. Eu não tenho treinamento, eu não tenho equipamento para isso, então eu preciso de gente adequada. E nesse caso, é os Uma bombeiros. coisa que a gente chama a KISS de novo, né? Teve muita gente que entrou para ajudar a socorrer as virou pessoas que não vítima. tinha treinamento e virou vítima. Exatamente, né? Então, na rodovia, sim. Na rodovia, o resgate rodoviário, ele é apto para apagar fogo, é apto para cortar ferragem, é apto para atender. Ele consegue fazer tudo, né? Exceção, tiroteio na rodovia. Acontece, né? Teve a época aí que teve um monte de homicídio na cidade, né? Teve tiroteios na rodovia. Daí precisa da força policial. Os assalta-banco que estava tendo nas cidades pequenas. E aí precisa o apoio da Polícia Rodoviária Federal aí, para prestar o atendimento, para ser seguro para todo mundo. Tá. Dei uma mensagem pra ti. Sim ou não? Sim, né? Não, porque a gente vai comer. Eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta? Tem. Teve algum momento que tu entrou em pânico e pensou assim, meu Deus, o que eu faço agora e não fez nada? Não digo entrar em pânico, mas não saber o que fazer. Acho que... Não, entrar em pânico assim, ó. Meu Deus, tem alguém morrendo na minha frente, eu não consigo fazer nada. Não, isso acho Então, para de rir que de mim. acho que todo profissional da área de saúde sempre vai passar por isso aí, né? E não uma vez, várias vezes. Mas principalmente quando é algo novo, né? E agora, o que eu faço, né? Só que Uma mulher dando a luz, por exemplo. tu é o socorro ali, tu não pode, né? Se tu é o socorro, tá todo mundo contando que tu vá ajudar, né? Daí dá aquele colapso, né? A tela azul do Windows, pã! Não, mas respira e põe em prática. Mas é algo, se não tiver isso aí, eu acredito que Tá o na cara não profissão é um errada. bom profissional. Tá na profissão Né? errada. E vizinho te chama bastante? Vizinho chama, né? Vizinho, meu filho está engasgado. Não, a gente sai correndo achando que está engasgado mesmo, chega lá não está nada. A criança só está com tosse, né? Mas acontece. Ou então aquele, o médico me receitou umas injeções, tem como tu fazer a injeção aqui para mim? E tu faz? Depende. Normalmente o certo é cobrar, né? Porque o certo de qualquer profissão é cobrar. Mas na questão de socorro, não, né? Na questão de socorro, a gente está sempre, que nem diz os militares, em QAP, né? Sempre à disposição. QAP, QRV. Né? Qual é a melhor forma para lidar com a pressão? Pressão. É. A melhor forma é tu ir no médico. Não, é sério, tipo, ele estão te dando pressão, tu tá tentando pensar o que tu vai fazer. Tá. Pressão. Pressão de estar na ação, literalmente. Tá. Não é de pressão de Não, corpo. acontece, é muita gente. Acidente de trânsito, né? Acidente de trânsito é sempre um caos. Porque sempre tem os dois lados. E aí, quando tu está atendendo tu quer. E tem duas vítimas de carros diferentes, ou de moto, e o outro quer que atenda lá. Ou os parentes, né? Vai deixar morrer, não vai deixar morrer. Me ajuda. E muitas vezes empurra, derruba tudo, né? Mas Tem os curiosos, tem os curiosos. A melhor forma de fazer com que o curioso acabe não atrapalhando o atendimento é colocar eles para te ajudar, né? Tem um vídeo, eu te atrapalhando agora porque eu me lembrei agora aqui, que eu não sei se foi até o Moscarelli que me mandou, alguém me mandou, que estavam atendendo uma vítima que estava no chão, né? Tava atendendo, e vem um cara de bicicleta olhar, e o cara cai da bicicleta em cima do cara que estava socorrendo. Não, acontece de vir distraído, daí muitas vezes a gente está fazendo uma imobilização no chão, a pessoa vem distraída olhando outras pessoas que estão sendo atendidas lá, tropeça na gente, cai por cima da gente. Imagina. Mesmo, né? Mas é sem querer, não. Foi por não intenção. Mas aí eu tô curioso, caindo por cima da outra vítima. As pessoas que ficam na volta olhando, observando, curioso, né? O curioso atrapalha o atendimento, atrapalha o trânsito, atrapalha tudo. Atrapalha E tudo. não está fazendo porra nenhuma ali. Não. Então, a melhor forma é pegar eles para ajudar. Tu já escolhe, de preferência, o maior da turma ali, né? Diz, cara, tu me ajuda, tu não deixa ninguém chegar aqui perto. Daí tu bota outro. Cara, tu cuida, tranca a rua lá adiante, lá, não deixa ninguém passar. E assim a gente vai delegando eles. Mas o mais forte da turma lá, tu diz, cara, tu não deixa ninguém chegar aqui. Não toca na pessoa. Então, e ele faz a segurança do local.
E a questão da pressão, né, de trabalhar com pressão, o jeito é tu bloquear o que está na tua volta. Né? Se tu não conseguir bloquear o que o pessoal da volta está falando, claro, tu bloqueia, mas por medida de segurança, tu e da equipe, tu começa a identificar potenciais riscos. Tá atendendo lá alguém que foi baleado no assalto, alguém que foi baleado por algum motivo de desavença e a pessoa fugiu. Teoricamente, a gente teria que ir atender um baleado com o apoio da Polícia Militar. Mas, às vezes, dá desencontro aí com a Polícia Militar e a gente acaba chegando antes. Ou alguma informação trocada, a Polícia Militar informa que já deslocou para o local e não marcou ponto de encontro, a gente acaba chegando antes da brigada. E aí tu está trabalhando naquela pressão ali. Tu tem que identificar que daqui a pouco um diz assim, e já aconteceu comigo, um diz assim, olha lá aquela moto que está passando lá, é o cara que deu o tiro. E aí tu gela, né? Tu imagina. E é o cara que deu o tiro, voltou para conferir. Primeira coisa que tu vai pensar. Vai matar teve um caso aqui em Pelotas, né? De um cara que estava sempre sendo assaltado ali no Dunas. E aí teve uma vez que foram assaltar ele e o cara deu um tiro no bandido. E depois ele foi na ambulância e deu outro tiro e atirou, matar. Isso, ali na Meneghete. E é outro caso que, né, tu não está esperando que aconteça, sim, né? Tu está dentro da ambulância ali, imobilizando, atendendo, porque é indiferente se é bandido, se não é bandido, na hora de atender, todo mundo é ser humano, o atendimento é igual, né? A gente não pode pré-julgar ninguém. E aí tu está atendendo ali, quando vê, tu só escuta um tiro passando, né? É um risco. Então, quem trabalha... Quando escuta o zumbido do tiro, tu passou muito perto da orelha ali, né? Então, é algo que o pré-hospitalar, quem trabalha com urgência e emergência, é arriscado. No intra-hospitalar, quem trabalha no pronto-socorro é arriscado, né? Sim. Quantas vezes de entrar aqui na cidade eu não me recordo, mas já vi notícias de quantas vezes o pessoal entra para resgatar um bandido, né? Fortemente armado dentro do hospital, dentro do pronto-socorro. Então, ou para terminar de executar também, né? Ou para terminar de executar. Então, é um risco quem trabalha na área de saúde em urgência e emergência convive com isso. Nesse caso, foi tem um vídeo que virou viral, né? Virou viral há uns anos atrás, que é o Terminou de Matar. Não lembra disso, não? Não. Era uma equipe, numa cidade no norte do país, né? Uma equipe de reportagem dessas que experimentam sai sangue. E os caras estão ligados nos rádios da polícia, sim, escutaram que tinha dado um tiroteio num determinado local lá, que tinha atirado num cara, e eles correram para cobrir, né? Só que eles chegaram antes da polícia. E aí o cara estava ali fazendo a matéria ali, né? O cara fulano trabalhado, tô aqui, não sei qual a primeira equipe, chegamos antes da polícia, que não sei o que e tal, e papapá, e nisso vindo um carinha de bicicleta, assim. Parou a bicicleta, desceu da bicicleta, foi lá e pau! Ao vivo. Pau, mais 3 ou 4 tiros no cara, o cara saiu correndo, ele falou, o cara voltou aqui, terminou de matar, na nossa frente, não sei o que e tal. Mano, é o risco de não esperar, né, cara? Exatamente. De não esperar a polícia, e às vezes a gente acaba chegando antes da polícia, ou por já estar voltando de alguma ocorrência, né? O SAMU está voltando de alguma ocorrência e recebe o chamado, e aí o comando da brigada informa que a brigada já deslocou para o local, e aí acaba chegando primeiro que eles, sim, né? Então é um risco. Uma coisa, por que tu escolheu essa profissão? Ele gosta de adrenalina. É que nem a gente comentava fora do ar aí, antes da entrevista, minha primeira formação é como publicitário, né? Eu fiz publicidade e propaganda e acabei me apaixonando pela área da fotografia, né? Tanto é que eu nunca atuei como publicitário, né? Mas fiquei na fotografia mesmo. E eu comecei a fazer fotos de aventura, fotos... aquelas fotos difíceis que ninguém queria fazer ou que ninguém conseguia fazer, o Chester ia lá e fazia. E eu já praticava rapel, né? Eu fotografei para a Marinha também, né? Nos helicópteros da Marinha. E acabei fotografando os treinamentos do SAMU, né? Como voluntário, fui lá, fotografava os treinamentos que o pessoal fazia para entrar para o SAMU. E acabei gostando, né? Daí eu fazia rapel, fotografava o pessoal por cima, né? Com ângulos diferentes, e acabei gostando de fotografar isso aí. Daí fiz o meu primeiro curso de atendimento pré-hospitalar,
Fiz o segundo curso de atendimento pré-hospitalar. Como leigo. Como leigo, né? Aí eu já era um leigo treinado. E eu digo, cara, eu quero isso para mim. Como que eu vou entrar para isso aí? Eu vou procurar. Eu digo, cara, meu jeito... Eu não sou enfermeiro, não sou técnico de enfermagem. Como que eu vou entrar para o SAMU? Eu vou ser condutor. Né? Já tinha carteira B mais de 2 anos. Eu digo, vou fazer carteira D, que é o exigido, carteira D para dirigir a ambulância. Já tinha os cursos que eu já tinha feito. Bom, fazer carteira D, vou esperar uma seleção. Próxima seleção que teve, eu fiz a seleção, entrei para o SAMU como condutor. Só que antes de eu ser chamado, fiz a seleção e antes de eu ser chamado, eu também tinha feito o Enem e usei a nota para entrar para o curso de enfermagem. Né? Então, o tempo que eu estive como condutor socorrista do SAMU, eu cursava